Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nessa aula aqui eu vou te mostrar a como buscar o último registro de uma base de dados no Excel, de uma matriz de dados, né, no Excel. Vamos supor aqui que você tenha, no caso, uma tabelinha, uma matriz de dados com vários registros e você quer exibir numa célula separada, num cantinho específico da sua planilha ou em outra planilha, claro, sempre o último registro atualizado, Então, sempre que houver aqui um registro final, o último registro, ele vai aparecer em uma célula específica. Existem algumas maneiras de fazer isso e eu vou te ensinar hoje uma delas, tá? Mas eu quero que você esteja ciente de que existem outras maneiras sim para chegar a esse mesmo resultado. Perceba que o Excel está mostrando o último registro aqui para mim, então se eu adicionar mais registros aqui embaixo, então sempre o último vai aparecer aqui nessa célula, tá? É justamente isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou utilizar então essa planilhinha aqui, último registro, certo? Eu quero procurar aqui, eu quero que o Excel busque para mim o último registro, e coloque os três dados referentes a ele, Então o aluno, o setor e a situação, cada um desses dados em uma célula diferente. Vamos começar aqui com essa primeira. Aqui eu vou utilizar a função índice, tá? Ela é uma função de pesquisa e referência, ela vai fazer uma pesquisa ali dentro utilizando número de linhas e número de colunas, para que a gente consiga encontrar o valor de uma determinada célula que está presente nessa linha específica e nessa coluna específica, ok? Ela não é uma função muito difícil, mas ela é uma função com várias peculiaridades. Inclusive, existem duas formas de utilizá-la, como você consegue ver aqui, tá? Eu tenho um vídeo mais completo sobre ela, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais nela. Vou deixar aí nos cards e na descrição do vídeo também, mas não é difícil compreender como é o funcionamento dela, tá? A gente quer buscar justamente isso, tá? Um registro aí dentro da nossa matriz de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar a nossa matriz, tá? Então, onde estão os dados? Aí é que tá o ponto interessante, tá? Se você selecionar só esse pedacinho aqui, ou seja, ele vai ser limitado ao último registro. Tá? Então, a gente não vai conseguir adicionar mais dados aqui e fazer com que o Excel analise automaticamente esses dados depois, já que a nossa matriz vai parar sempre no último, O que você pode fazer? Selecionar uma quantidade grande de células aqui, inclusive células em branco aqui embaixo. A questão é que se você não sabe quantas células você vai usar daqui para frente, a função índice acaba ficando um pouquinho limitada, O que eu recomendo? Eu recomendo que você use a coluna inteira quando possível, tá? Então eu vou utilizar a coluna inteira aqui também. Então, a índice eu vou utilizar de B até D. Então, eu vou selecionar as colunas B até D, tá vendo? Então, o Excel colocou para mim aqui B, dois pontos D. Estou utilizando as três colunas, porque a minha matriz de dados se encontra nessas três colunas. Eu estou fazendo isso porque a minha planilha justamente ocupa as três colunas, de modo que nenhum outro dado está fazendo parte aqui da minha seção específica desses dados aqui. Então, eu não tenho outros dados ali em cima, nem ali embaixo, nem fórmulas, tá? Então, essas três colunas estão sendo usadas especificamente para inserir esses tipos de dados, ok? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar o número da linha. Aí é que tá. A gente vai precisar aqui identificar qual é o número da linha. Tá? Então, o número da linha aqui que a gente quer retornar. Por quê? Porque a gente quer retornar o aluno aqui de acordo com a posição, de acordo com a linha em que ele está. O último registro está na linha número 18, mas é claro que eu sei de cabeça que está no número 18, então eu poderia aqui digitar 18. Obviamente que isso não seria de nenhuma forma automático, Eu preciso fazer com que o Excel identifique sempre qual é a última linha, E para isso ele precisa de uma lógica, Então, poxa, eu vou buscar sempre o conteúdo da última linha, mas como eu sei que essa é a última linha de dados, Como eu sei que a linha 18 é a última linha? A diferença entre a linha 18 e a 19, por exemplo, é o quê? No caso aqui em relação ao aluno, é que a linha 18 está preenchida e a linha 19 não. Então, basicamente, a lógica é essa aí, tá? Então, se existe um preenchimento de dados na linha 18 e não existe na linha 19, isso significa que a última linha é a 18. E se a última linha é 18, qual que é o número que eu tenho que colocar aqui? 18. Como é que eu faço? Existe alguma fórmula, alguma função do Excel que me retorna justamente a quantidade total de linhas de um intervalo com dados inseridos? Existe a função conte.valores, Eu já tenho um vídeo sobre a função conte.valores, tá? Mas basicamente, deixa eu colocar ela aqui para você, já para a gente começar a pegar a sintaxe dela, conte.valores, ok? Ela vai contar no intervalo de dados, quantas células contêm valores, ou seja, quantas células contêm dados preenchidos, certo? Ou seja, basicamente, células que não estão vazias. E é justamente isso que a gente quer. A contagem de linhas aqui vai depender da contagem de quantas células estão ou não vazias. Então, se eu tenho 18 linhas preenchidas, significa que a minha linha 18 é a última. A lógica é muito simples. Se eu tenho 30 linhas preenchidas, significa que que o meu último registro é a linha número 30.
Então eu vou contar, tá? Vou contar de onde? Da coluna B inteira, tá? Por que que eu não vou pegar só um pedaço? Exatamente porque eu não quero me limitar a um pedaço específico da minha planilha. Até porque eu já comecei a índice utilizando a coluna inteira, né? Então é necessário que a gente mantenha certa lógica, né? E busque a coluna inteira aqui também na função conte.valores, tá? Então a função conte.valores vai observar a coluna B inteira, tá? E vai contar quantas células contém dados. Aí você pode pensar, poxa, Edu, ela vai contar o cabeçalho também, o aluno aqui. A gente já chega lá, tá bom? Deixa eu só fechar parênteses aqui, só para te mostrar que a conte.valores aqui vai contar quantas células aqui na coluna B contém dados, né? Contém alguma coisa escrita. E ela vai retornar uma quantidade para a gente. Calma lá que a gente já vai corrigir isso aqui, tá? Ponto e vírgula, e agora o número da coluna. Ou seja, lembra que a função índice faz uma intersecção entre o número da linha e o número da coluna? O número da linha a gente já tem. O número da linha é a quantidade de células que tem valores aqui. Então, se 18 células têm valores, isso significa que o número da linha é o número 18. E o Excel vai buscar aqui para mim o valor referente ao 18. Agora, ele precisa saber onde, né? Ele vai buscar em que coluna? Nessa coluna, na segunda coluna, na terceira. Como a gente está buscando aqui o primeiro registro, que é o aluno, então a gente vai colocar o número 1 aqui, que é a primeira coluna. Lembrando que é a primeira coluna da nossa matriz de dados. A gente selecionou de B a D, então a coluna B é a coluna número 1, é a primeira coluna, não é a A, porque a gente não selecionou a A, tudo bem? É dentro da nossa matriz de dados. A gente tem 3 colunas aqui, a primeira é a B, se a gente quer retornar a primeira coluna, a gente vai colocar o número 1 aqui. Fechou parêntese, vamos dar um Enter para ver o que acontece. Me retornou a Amanda, só que a Amanda não é a última, né? É a penúltima. Eu tenho que retornar o Ricardo. Por que que retornou a Amanda, né? Por que que retornou aqui a linha número 17 aqui dentro? Perceba, ó, dentro da minha matriz de dados, né? Perceba que ela pega tudo isso aqui. Tá vendo? De B a D. Dentro de B a D, as colunas completas, eu também vou ter as linhas todas contidas dentro dessa coluna. Então o Excel também está contando a linha 1 lá em cima, a linha 2 do cabeçalho, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Quando ele analisa de 1 até 18 e conta quantas células aqui tem dados, tem alguma coisa inserida, ou seja, que não são vazias, qual que é o resultado que ele vai ter? Se ele analisa 18 linhas e vê que uma delas aqui em cima está vazia, isso significa que ele está contando quantas? 17, certo? Se ele conta 17, né, então a gente vai ter aqui como número de linha para a função índice o número 17. E aí o Excel vai retornar para a gente a linha 17. Linha 17, Amanda Pires, tá? Então, nesse caso, quando a gente vai utilizar a coluna inteira, é muito importante que a gente preste atenção nas células vazias que tem nessa coluna ali em cima, tá? Não aqui de baixo, obviamente, né? Mas ali em cima, porque até esse pedaço aqui o Excel vai analisar. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, B1 vazia. Então, a gente tem que desconsiderar esse valor. Como que a gente desconsidera esse valor? Colocando mais um aqui, ó. Tudo bem? Então, conte valores vai retornar 17, certo? Que são 17 células preenchidas. Mais um para ele adicionar de forma forçada, a gente está fazendo uma soma aqui, né, nesse valor, 17 mais 1, porque esse mais 1 significa a célula B1 aqui que está vazia, que ele não contou, tá? Porque a gente tem que pular a célula B1, então a gente adiciona 1 à contagem. São 17 células contendo dados, mais uma, porque ela está vazia lá em cima, então ele vai buscar para mim a linha número 18, que é o último registro, tá? Não é dentro da conte valores, tá? É depois da conte valores, porque esse mais 1 junto com a conte valores é todo o argumento do número da linha, tá? Então, o número da linha é o resultado de conte valores, que dá 17, mais 1, que dá 18, tá? Então, sempre que você fizer análise de colunas inteiras, preste atenção nesse detalhe, tá? Agora sim, eu tenho o Ricardo Silva aqui, tudo bem? Vamos só copiar essa fórmula, eu venho aqui, copio, tá? E vou colar essa... Opa! Deixa eu copiar aqui, Ctrl C, dou um ESC para sair, né? E aqui dentro eu dou um Ctrl V só para colar a nossa fórmula, tá? A mesma fórmula, exatamente a mesma coisa. A diferença é que a gente vai trocar o número da coluna agora. Por quê? Porque ele está buscando sempre os mesmos valores, né? Basicamente analisando a coluna B. É claro que a gente está tomando como base a coluna B porque a gente vai utilizar o aluno como base, né? Então, se existe o preenchimento aqui de dados do aluno, a gente logicamente tende a entender que também vai haver o preenchimento do setor e da situação. Então a gente está utilizando sempre o aluno como base, a coluna B, tá? Só que a gente vai retornar agora não a coluna 1, que é a coluna do aluno, a gente vai trocar esse 1 aqui por 2, que agora a gente quer o resultado da
coluna 2, que é a coluna C aqui da nossa matriz de dados. Ou seja, onde está o setor de química no caso, né? Aqui, ó, Ricardo, química. E aqui a gente vai colar novamente, Ctrl V, e vai só trocar aqui o final para a coluna número 3, que a gente quer buscar agora a situação, terceira coluna da nossa matriz de dados. Vamos dar um Enter aqui, agora eu tenho então o resultado aqui pendente, certo? Se eu venho aqui, por exemplo, e adiciono mais uma pessoa, eu vou adicionar aqui a Maria da Silva, setor de matemática, habilitado, ok? Eu tenho Maria da Silva, matemática habilitado, porque agora ela é a última. Por que ela é a última? O Conte Valor está contando tudo isso aqui, tá? Quer dizer, tudo isso aqui não, toda a coluna B, na verdade, né? Então, dentro da coluna B, eu tenho quantas células preenchidas? 18. Né? Vai até 19, mas eu tenho que entender que a 1 está vazia. Então eu tenho 18 mais 1, que é para contar com a célula vazia. Então eu tenho aqui 19, certo? É claro que dá para usar outras funções além da conte valores. Ou dá para fazer de outras maneiras também, tá? Mas essa aqui é uma das maneiras que você pode utilizar. Certo? Então, não é muito difícil, né? Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo e também baixa a planilha para você treinar aí no seu Excel. E eu te vejo então numa próxima aula, tá bom? Até mais!